Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou mostrar um exemplo de uma leitura de astrologia horária, uma consulta horária, que foi feita em conjunto, inclusive com uma leitura de tarô, tá? A pessoa me fez uma pergunta para ser respondida através de um mapa de astrologia horária. E eu complementei, essa consulta com uma leitura de tarô, é uma leitura conjunta. E ela é bastante interessante, eu vou mostrar para vocês aqui e agora. Quando um cliente faz uma pergunta de astrologia horária ou de tarô, ou para qualquer outro oráculo, inclusive mesmo para o I Ching, ou para qualquer outro oráculo, muitas vezes o oráculo pode dar uma resposta bem direta do tipo sim ou do tipo não. A pessoa pergunta, por exemplo, vou conseguir namorar com uma determinada pessoa, ou vou conseguir um determinado emprego, ou vou conseguir um determinado objetivo que a pessoa tenha. Às vezes o oráculo responde sim, às vezes o oráculo responde não, e junto com isso vem alguma explicação, algum complemento. Mas às vezes o oráculo pode dar respostas mais ou menos assim. Uma resposta possível é o oráculo falar: você quase atinge o objetivo, mas no último momento tudo dá errado, tudo dá para trás e aí você não consegue o objetivo. Outra resposta que o oráculo pode dar é assim: quando tudo parecia estar perdido, quando tudo parecia indicar que você não vai conseguir o objetivo, na última hora você consegue o objetivo, tá? Então são respostas que não é nem sim nem não. Às vezes o oráculo responde: olha, é possível que você consiga o objetivo, desde que você realize determinadas condutas, desde que você realize determinadas ações. Isso também é um outro tipo de resposta que o oráculo pode dar. Em casos mais raros, mas pode acontecer, o oráculo pode dar uma resposta totalmente vaga ou totalmente estranha, ou pode dar uma resposta que no fundo, indique que a pessoa não tem autorização para ter essa resposta. Respostas vagas, respostas muito confusas, normalmente indicam que por algum motivo o oráculo não está autorizando a pessoa a ter uma resposta, tá? Não está autorizando a pessoa a conhecer esse destino. Isso que eu estou falando é a verdade, mesmo que a limitação da interpretação esteja no oraculista, tá? Se você chegou ao ponto de consultar um oraculista que não está conseguindo interpretar uma resposta, seja da astrologia horária, no caso, né, ou do tarô, ou de qualquer outro oráculo, né, se você chegou ao ponto de consultar um oraculista assim, isso também é um indicativo de que no final das contas você não tem autorização para ter essa resposta. Né? Quando você tem a autorização de ver o seu futuro, de conhecer o seu destino, você encontra o oraculista certo. Seja ele um astrólogo, um tarólogo ou qualquer outro oraculista. Essa situação que eu estou falando para vocês, ela costuma ser um pouco mais rara, tá? Normalmente, um bom oraculista experiente, ele vai conseguir até mesmo extrair leite de pedra, tá? Ele vai conseguir extrair uma resposta do oráculo. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma consulta que foi feita comigo, tá? Para eu mostrar o resultado da consulta, o cliente me autorizou, tá? Existe uma questão ética de sigilo, eu não posso falar quem é que fez a consulta comigo, não posso dar informações muito detalhadas que permitam identificar quem fez a consulta comigo, isso é uma questão de ética mesmo, de sigilo ético, mas a pessoa me autorizou a mostrar a consulta, tá? Os dados do mapa horário, os dados da consulta de tarô, como um exemplo didático, tá? Para eu mostrar para vocês. Então é isso que eu vou fazer agora. Como está fazendo muito calor aqui no interior de São Paulo, em Arujá, eu tô com o ventilador ligado, tá, gente? Eu não sei se está fazendo um barulhinho de fundo. Eu aqui estou ouvindo o barulho do ventilador. Se vocês ouvirem um barulhinho estranho no vídeo, é o barulho do ventilador, tá? Mas eu vou continuar a minha explicação aqui. Bom, então uma cliente, uma mulher, me procurou
tá, para fazer uma consulta de astrologia horária lá pelo começo do ano, né? Na verdade no final de fevereiro, né? Mas nem tão começo do ano assim. Foi final de fevereiro. E a pessoa me procurou para fazer essa consulta de astrologia horária pelo seguinte: ela é uma técnica numa empresa de grande porte, tá? E ela trabalha num setor específico, é um setor técnico. E a gerente dela estava para sair da empresa, né? Iria sair da empresa. E ela estava sendo cotada para substituir essa gerente. Inclusive a equipe de trabalho apoia muito ela, queria muito que ela fosse a gerente do departamento. Mas para ela conseguir se tornar gerente desse departamento, haveria duas condições, tá? A própria gerente desse departamento responde a uma hierarquia maior, que é uma diretora. E aí o que acontece? Essa gerente teria que indicar essa técnica para ocupar o cargo dela e a diretoria, a diretora principal, teria que aprovar essa técnica nesse cargo. E aí essa técnica me procurou, tá? Ela conheceu o meu trabalho de astrologia horária e me fez a pergunta. Ela queria saber se ela vai conseguir ser gerente nessa empresa. Na verdade, assim, pelo contexto da história, tá? Assim, eu já posso adiantar isso. Já fazia muito tempo que ela queria ocupar esse cargo e já havia uma conversa sobre isso já há meses anteriores, tá? Há bastante tempo, porque essa gerente já sinalizava que ia sair dessa empresa, tá? Então essa técnica quer ocupar o cargo da gerente. A gerente, inclusive, fala em indicar ela para o cargo mesmo, mas a dúvida da técnica é se a gerente vai indicar, se a diretoria vai aceitar essa indicação e ela vai conseguir esse cargo ou não. Então vamos ver o que o mapa horário responde, tá? Quando ela me fez a pergunta, tá? Ela me fez a pergunta e aí assim, eu tomei ciência da história, do contexto. Para eu aceitar uma pergunta horária, eu tenho as seguintes condições. A pessoa deve me fazer uma pergunta, de preferência objetiva, curta, direta, que vá direto ao ponto, né? Eu tenho que conseguir entender a pergunta. Eu tenho que, inclusive, conseguir entender na minha cabeça qual é o protocolo de interpretação que eu vou usar para responder essa pergunta no mapa horário. E, é claro, eu tenho que aceitar a pergunta mesmo, aceitar, tá? Eu posso até entender a pergunta, entender a pergunta em si mesma e entender o protocolo técnico que eu vou usar para responder a pergunta, mas eu preciso aceitar. Não adianta só entender e não aceitar, eu preciso aceitar a pergunta para poder abrir o mapa horário, ok? Isso eu estou falando como um critério geral de todos os astrólogos horários. Tá? Isso são condições. Se vocês lerem um manual de astrologia horária, vocês vão ver que as condições que um astrólogo deve seguir para responder um mapa horário é o entendimento e a aceitação da pergunta. E diga-se de passagem, essa é uma pergunta muito simples, muito comum. A maioria das pessoas perguntam mesmo sobre trabalho, dinheiro e amor. É o que mais as pessoas perguntam em consulta de astrologia horária. Às vezes as pessoas perguntam sobre residência, sobre família, saúde, mas normalmente quem procura quer saber de dinheiro, trabalho e amor. Então é uma pergunta muito tranquila essa, né? A pessoa queria saber se ela vai conseguir o cargo de gerência, tá? No setor técnico dessa empresa de grande porte onde ela trabalha. E o protocolo para esse tipo de pergunta, ele é muito simples. Muitas pessoas perguntam sobre trabalho e normalmente o protocolo de interpretação envolve a casa 1, que representa o consulente, a pessoa que está perguntando, e a casa 10, que representa o cargo de gerência que a pessoa está querendo ocupar, tá? Então vamos ver no mapa horário como é que isso está aparecendo. A pergunta que a pessoa me fez, tá? Depois que eu analisei a história, entendi a questão, aprovei, tá?
aceitei me debruçar sobre a questão horária, tá? O mapa então foi aberto para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 15 horas e 35 minutos, no município de São Paulo. É quando eu aceitei a pergunta, tá? Isso depois de já analisar, entender a pergunta. No momento que eu falei, sim, eu aceito a pergunta, vou me debruçar sobre esse mapa horário. Aí eu anotei os dados num papel, tá? Eu não podia abrir o mapa horário no momento, eu estava sem o meu computador, não dava para fazer isso na hora. Então eu só anotei, né? A pessoa entrou em contato comigo pelo celular, né? Então eu anotei os dados horários e abri o mapa horário à noite, tá? À noite eu fui e analisei esse mapa horário. E aí o que acontece nesse mapa horário é o seguinte, tá? Ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês no celular, eu estou com o mapa aberto aqui no meu computador e o mapa deve estar aparecendo para vocês aí no vídeo. Então, a consulente, tá? A pessoa que está me consultando, ela é representada pelo ascendente, pela casa 1, que abre em Câncer a 18 graus e 40 minutos de Câncer. Quem rege Câncer, a gente olha o signo do ascendente para saber qual é o planeta que está regendo esse signo, tá? O regente de Câncer é a Lua. Então, a consulente, a pessoa que está perguntando, é representada pela Lua em Capricórnio. A Lua está a 5 graus e 56 minutos de Capricórnio na casa 6. O emprego, tá? O emprego de gerência, que é o que a pessoa quer, é representado pela casa 10. Tá? Trabalho é casa 10 na astrologia horária. Tá? A casa 1 é a pessoa que está perguntando, a casa 10 é o trabalho, é o cargo pretendido. Tá? Então, a casa 10 aqui abre a 2 graus e 37 minutos de Touro. Então, esse emprego, esse cargo é representado por Vênus, que é o planeta que rege Touro, tá? E Vênus está a 28 graus e 54 minutos de Capricórnio na casa 7. Agora vejam que interessante o que acontece. A consulente, que é a Lua em Capricórnio, a 5 graus e 56 minutos de Capricórnio, ela está em Capricórnio e aí o que acontece? Ela está em exílio, tá? A Lua está em exílio, está numa posição ruim. Tá? A Lua em exílio, ela tá fraca. E ainda por cima tá na casa 6, que é uma casa cadente. Só de você olhar uma Lua tão fraca assim, exilada e cadente, isso não fala muito a favor da pessoa, tá? A pessoa não tá muito bem, ela de alguma maneira, ela tá se sentindo paralisada ou talvez engessada de alguma maneira, enfraquecida de alguma maneira, tá? Ela não tá, talvez até por isso que tenha vindo fazer a consulta, não tá se sentindo segura. Essa Lua em Capricórnio está na própria triplicidade. O fato da Lua estar na própria triplicidade, tá? Isso é um conceito técnico da astrologia horária. Então é uma dignidade menor, mas que mostra que ela tem alguma chance sim de conseguir um emprego. Porém, por estar em exílio e cadente, isso não fala muito a favor. Tá mais para não do que para sim, tá? Tá mais para não do que para sim, mas ainda tem alguma chance. Vênus está no finalzinho de Capricórnio, a 28 graus de Capricórnio. E Vênus está num signo que é o signo de exílio da Lua. É um signo de triplicidade e de exílio. Então, por Vênus estar no exílio da Lua, isso fala contra também a pessoa conseguir esse emprego, tá? Mas como a Vênus está na triplicidade, nem tudo está perdido. A pessoa tem uma chance menor, mas tem uma chance ainda, tá? E aí o que acontece? Essa Lua, ela até está indo atrás da Vênus, tá? A Lua é mais rápida do que Vênus, então a Lua caminha para ir atrás de Vênus, mas ela tem que passar primeiro por Saturno e o que é pior ainda, tem que passar depois pelo nó do Sul. Para muitos astrólogos horários, isso já significa que a pessoa não vai conseguir o cargo de gerência, tá? Porque na verdade, se não tivesse nem Saturno nem nó do Sul aqui na frente, tá? Entre a Lua e Vênus, talvez a Lua fosse direto para uma conjunção aplicativa com a Vênus, tá? Vejam, a Lua está no mesmo signo da Vênus. Então, por signos inteiros, ela estaria em conjunção
por signos inteiros, mas assim, essa Lua está muito afastada da Vênus, está com uma distância de 23 graus, tá? Entre Lua e Vênus, está muito distante. E o que acontece? Essa Vênus provavelmente vai mudar de signo, vai sair de Capricórnio e vai entrar em Aquário antes da Lua alcançar ela, tá? Então assim, essa preponderância de indicações fala contra a pessoa conseguir o cargo de gerência. Vejam, a Lua tem que atravessar Saturno, que é um planeta maléfico, e tem que atravessar o Nó do Sul, que também é um ponto maléfico. Saturno e Nó do Sul aqui devem estar indicando obstáculos para a pessoa alcançar a Vênus, tá? Para a Lua alcançar a Vênus, ou seja, obstáculos para a pessoa conseguir alcançar o cargo de gerência, tá? Então, a indicação aqui está preponderantemente negativa. Então, uma resposta possível para esse mapa é não. A pessoa não vai conseguir o cargo de gerência. Essa é uma resposta possível para esse mapa. Porém, há outra forma de se pensar esse mapa também. Há uma outra forma de raciocinar em cima desse mapa. Bem ou mal, a Lua vai fazer uma conjunção com Saturno, depois vai atravessar Saturno, vai fazer uma conjunção com o Nó do Sul, depois vai atravessar o Nó do Sul, e quer queira, quer não, um pouco mais para frente, a Lua alcança Vênus. Provavelmente a Lua alcança Vênus quando Vênus já estiver em Aquário, então a Lua também vai mudar de signo, a Lua também vai chegar em Aquário, e lá em Aquário a Lua vai fazer conjunção com Vênus. Isso poderia ser uma interpretação de que a pessoa então vai conseguir o cargo de gerência, mas não é para já. Vai demorar um pouco para ela conseguir esse cargo de gerência. Pensando que ela perguntou isso em 28 de fevereiro, demora um pouco para ela conseguir esse cargo de gerência, tá? E tem uma coisa interessante, tá? Por que é possível fazer essa interpretação? Na verdade, eu posso pensar em Saturno e Nó do Sul como obstáculos que a pessoa tem que atravessar. São obstáculos razoavelmente intensos que a pessoa tem que atravessar para conseguir alcançar a Vênus, tá? Para a Lua alcançar a Vênus e a pessoa conseguir o cargo de gerência. Bem ou mal, tanto a Vênus como a Lua ainda estão em signos de triplicidade da Lua, o que indica uma certa chance da pessoa conseguir o cargo de gerência, sim, mas parece assim, é um objetivo distante, a pessoa vai ter que se esforçar para conseguir atingir esse objetivo. Então, o mapa não está totalmente proibitivo, mas ele mostra uma dificuldade muito grande para que o objetivo seja atingido, de modo que a probabilidade maior, a chance maior é de não conseguir o cargo, ok? Mas o mapa não está totalmente proibitivo. Quando chegar em Aquário, a Lua alcança Vênus e pode ser que a pessoa consiga o cargo. Um detalhe interessante desse mapa é que a Lua tem que atravessar Saturno e depois o Nó do Sul. Saturno, se vocês observarem, é o regente da casa 7, que abre em Capricórnio, e é também o regente da casa 8, que abre em Aquário. Mas o que é mais importante aqui é o fato de Saturno ser o regente da casa 7. Porque a casa 7 aqui provavelmente deve estar representando a diretoria, tá? O cargo de gerência tem que ser a casa 10, tá, gente? Porque a casa 10 representa o trabalho que o consulente está perguntando e quer conseguir, quer atingir. Para o consulente, a casa 10 é o trabalho, é o cargo de gerente, tá? Do ponto de vista do gerente atual dessa empresa, o diretor é a casa 10 desse gerente, tá? Só que o mapa horário aqui não está perguntando sobre o ponto de vista do gerente. O mapa horário está perguntando sobre o ponto de vista do consulente, da pessoa que está consultando o mapa horário. Então, a casa 7 ela pode representar a diretoria ou talvez algum rival, tá? Algum rival que está talvez querendo conseguir esse cargo. Pode ser um amigo ou um conhecido da diretoria, tá? Da diretora. Pode ser também.
tá? Esse Saturno tanto pode ser a própria diretora, porque depende da aprovação dela, né? Conseguir, dessa diretora conseguir esse cargo, como pode ser um amigo, um concorrente que é amigo da diretora. Mas vejam, faz muito sentido pensar que esse Saturno é sim a diretora. Porque inclusive a casa 7 é a casa 10 da casa 10 do mapa horário, tá? Então se eu fizer se eu aplicar aqui uma técnica de mapas derivados e transformar a casa 10 na casa 1 da gerente que ocupa o cargo atualmente, tá? A casa 7 vai ser a casa 10 dessa gerente atual, que está ocupando o cargo, tá? Então, assim, pelo mapa derivado, eu concluo que esse Saturno é a diretora sim, tá? Então, essa diretora vai ser um obstáculo para se conseguir alcançar o cargo de gerência, tá? Ó, retomando, a casa 1 é a pessoa que está perguntando, tá? A casa 10 representa o gerente, tá? O gerente atual que está ocupando o cargo, e a casa 10 representa o cargo que a consulente quer conseguir. Se eu transformar a casa 10 em casa 1, a casa 11 é a casa 2, a casa 12 vira 3, a casa 1 vira 4 e por aí vai, até que a casa 7 vira a casa 10 da 10, tá? Ou seja, a casa 7 vira a diretoria, tá? É o chefe do gerente atual. E quem rege a casa 7 é Saturno. Então a gente vê que, na verdade, essa diretora vai colocar obstáculos para a Lua, né? Para a consulente aqui no caso, que é representada pela Lua, conseguir o cargo de gerente, tá? Mas de alguma maneira a Lua segue adiante, a Lua segue em frente, tá? E provavelmente existe pelo menos uma chance de que com persistência a Lua alcance o cargo de gerência. É uma chance menor, a chance maior é não conseguir. Mas vejam, o mapa não está falando com clareza, não deu como resposta clara, não vai conseguir o cargo. O que seria, por exemplo, uma resposta não vai conseguir de jeito nenhum o cargo? Seria, por exemplo, a Lua se separando de Vênus, tá? Se fosse, por exemplo, um aspecto separativo entre Lua e Vênus. Na verdade, a gente vê a Lua indo em direção a Vênus, mas tem obstáculos na frente, Saturno e nó do Sul. Então, tem obstáculos, mas isso não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente não vá conseguir o objetivo de gerência. Quer dizer que vai ser muito difícil. E como a Lua está bem longe de Vênus, vai demorar para a Lua conseguir esse cargo de gerência. Algumas coisas vão acontecer aí no meio do caminho. Bom, diante dessa resposta dupla, tá? Embora a tendência maior seja a de que não vai conseguir o cargo, mas diante dessa resposta dupla, eu resolvi então complementar essa leitura, ver o que as cartas do tarô vão falar sobre esse assunto, tá? O que o oráculo do tarô pode falar sobre esse assunto, tá? E com a autorização da consulente, eu abri as cartas do tarô. E eu usei um método específico que é o método Pedalan. O método Pedalan é um método também para responder perguntas objetivas, diretas, delimitadas dentro do tarô, tá? E nesse método você abre 5 cartas de tarô. São 5 cartas que são abertas e eu vou mostrar para vocês agora.